Buenas hermanitos, Roberto Simões, site O Contemporâneo. E a gente vai falar sobre, a variar, yoga. Na forma de pensar nomádica no yoga, essa brincadeira que eu faço, nômade então, uma forma de pensar yoga que não é sedentária, porque ela se permite se deslocar, se permite que vários yogas coexistam sem lutar por quem tem a verdade. É isso o nômade. Ao contrário dos sedentários, que entendem que a dele fez a interpretação correta, ou que legitima uma, duas, três ou quatro, cinco tradições ou escolas como intérpretes corretos de escrituras que são sagradas, portanto perfeitas em si mesmo, portanto são absolutas e não se mexem. Isso é o sedentário. O nômade não. O nômade transita. Não peregrina. Peregrino sai do ponto A para chegar no B. O nômade transita em busca de encontros alegradores, encontros que vão compor com ele. Compor com o quê? Existe um termo no yoga chamado Maya. E em geral se traduz Maya como ilusão, e eu acho isso não incorreto. Mas uma inverdade associar Maya e ilusão como irreal, como não existente, como um erro, como uma falha cognitiva. Está enredado em Maya, como se fosse isso negativo. E eu, então, estou enredado em Satya, sei lá, a verdade. Eu chamo Maya de planos de consistência. Mayas são planos de consistência, que é composto por diversos estratos da realidade. Vai devagarzinho. Você vive num plano de consistência. Por exemplo, se demora mais ou menos um ano para de zero conhecimento em chakra, nadis, asanas, prana, kundalini, mula bandha, mantra, língua não sei da onde, leitura insana, sai do zero, mais ou menos um ano você aprende a transitar com esses estratos da realidade, até compor um plano de consistência yógico aonde provavelmente você vive hoje. Vai devagarzinho, tiozão. O meu irmão, pai de santo, demorou 8 anos para que ele fosse sendo introduzido a planos de consistência umbandístico. Existem vários, né? Tradição de não sei quem, tradição de não sei aonde, aquele veio da África, aquele não sei o que, isso aqui é umbanda de branco. São planos de consistência ou formas de ordenar uma realidade para que se faça sentido. Quando Chico Xavier chega e diz que em cima de Uberaba, não sei se é, mas é uma das cidades ali, eu acho que é Uberaba, o nosso lar, que é uma geografia imaginária, espiritual, transcendente, está estacionada ali em cima. E nosso lar tem toda uma... E você entenda, eu não preciso explicar para você o que é o nosso lar. Porque o plano de consistência espírita kardecista brasileiro já foi construído em você. Você pode não acreditar, mas você já visitou ele. Você já tocou, vem comigo, os estratos de realidade que compõem o plano de consistência espírita kardecista brasileiro. Entendeu o extrato? Cara... Um extrato é o cristianismo. O cristianismo é um extrato. Kardec pegou o cristianismo, juntou com, sei lá, a conversa com espíritos xamânicos e foi compondo um plano de consistência espírita kardecista. Como? Trocando ideia com espíritos desencarnados. Ele construiu o Evangelho segundo os espíritos desencarnados e construiu a Bíblia dele. Vários livros que vão compondo um plano de conta. Então, quando alguém quer entender o que é yoga,
ele vai conversar com quem já vive em planos de consistência yógico. E vai captando, como ele pode, extratos da realidade yógica, ou umbandística, ou espírita kardecista, ou materialismo histórico, ou sociedade sem classes Marx. Não sei onde você vai transitar. Prem-Baba buscou extratos da realidade daimista, quando um mestre dele, que ele conheceu em sonho, foi encontrar na lua de mel na Índia. Psicologia, psicoterapia, nova era, e juntou um plano de consistência que ele deu o nome de Waking Love. Waking Love. Então, Waking Love, Shivananda Yoga, Swasti Yoga, Yoga Terapia de Hermógenes, são planos de consistência yógico. Não são a mesma coisa. Ah, mas eu tenho similaridades. Claro, eles buscaram extratos da realidade yógica, uma colcha de retalho, são infinitas possibilidades, e construir um plano de consistência. Você tá entendendo agora, né, tiozão? Você tá pegando, né? Eu fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado e continuo na academia. Há um plano de consistência acadêmico. E dentro do plano de consistência acadêmico, há vários subplanos, sei lá, né? O plano de consistência acadêmico da ciência da religião, o plano de consistência acadêmico da filosofia, o plano de consistência acadêmico da matemática, da física, são planos de consistência. Estudos transversais são estudos que vão buscar extratos da dança, acadêmico também dança, da poesia, da matemática e da educação física e constrói, a gente chama isso de linha de pesquisa, pode ser isso, linha de pesquisa, ou de repente um departamento, plano de consistência. Então, Maya são planos de consistência. Ishvara, ou Deus no yoga, é uma manifestação de Maya. Para você compreender Ishvara, você precisa buscar, ler, entender, compreender os diversos estratos que compõem um plano de consistência ishvaravístico, sei lá. E dependendo de quem você conversa, de autor, de uma tradição, de uma escola, Ishvara ganha um outro rolê. Universo, substância, Deus. Deus fora, Deus dentro. E Viveka? Viveka são pedaços de novas terras após mergulhos em caos. Como assim? Samadhi, cara. O yoga... Vem comigo, essa parte talvez é a segunda parte difícil. O yoga, então, promove mergulhos para fora do seu plano de consistência em estratos que ainda não foram organizados. Quantos estratos existem? São infinitos. Infinitos estratos. Então, Samadhi é um mergulho momentâneo, porque, se você ficar mergulhado em estratos que não foram ordenados, em planos de consistência, você vira esquizofrênico de hospital. Mayas, então, Samadhi, então, são mergulhos muito bem controlados. Aí entram as técnicas do yoga. Pranayama X, Pranayama tem kriya, faz banda, número de asana, e faz o Yoga Nidra e volta, tem um mantra, 108, bababá, caminhada. São várias técnicas organizadas e reorganizadas, sempre de uma forma singular, dependendo do plano de consistência yógico que você vive. Um plano de consistência yógico do Ashtanga Vinyasa Yoga, existem técnicas claramente definidas que lhe possibilitam, em tese, num processo lento e gradual, mergulhos durante a prática propriamente dita, neste mundo de estratos ainda não organizados como plano de consistência. E aí você volta com esses estratos de cada samadhi.
O yoga chama isso de viveka, sacações, intuições. Ou a tradução que geralmente se dá é discernimento espiritual. Então, Kaivalya, literalmente solidão, o último capítulo do Patox, ou solitude, é quando alguém se liga que tudo é Maya. É quando alguém se liga que tudo são estratos infinitos organizados de uma forma que componham um plano de consistência, que ordenem uma realidade, que deem sentido para um coletivo ou uma pessoa. Mas, em geral, quando a pessoa vive sozinha num plano de consistência, tá tomando Aldol. Aldol é um remédio, certo? Isso para esquizofrênico. Quando alguém compõe um plano de consistência, que é a junção de vários estratos infinitos, e compõe um ordenador de realidade no qual só este vive, em geral, é um esquizofrênico de hospital. Agora, quando esse plano de consistência é vivido, compreendido, sentido por um coletivo, é uma tradição, é uma escola, é a cultura de um povo, porque o Tupinambá que come o tapajó, ou um português, ou um espanhol capturado durante uma batalha para absorver o espírito de guerreiro dele, só faz sentido no plano de consistência Tupinambá, na verdade, de todos os tupis, os ameríndios do Brasil, que eram todos canibais. Tanto que quando chega o jesuíta com um plano de consistência cristão e bate de frente com planos de consistências singulares canibais, ele vai impor o plano de consistência dele, que é um conjunto de estratos organizados sobre aquele povo. E aquele povo tem que viver, tem que ser desterritorializado do plano de consistência onde ele vive para ser reterritorializado no plano de consistência dominante. E moksha? Moksha literalmente a liberação ou a libertação. Você pergunta, mas libertação do quê? Dá para viver sem Maya? Impossível. Impossível. Até o que eu estou falando aqui é um conjunto de estratos que eu estou dando um plano de consistência, talvez pela primeira vez está ouvindo isso. E aí vem a dificuldade de compreender um plano de consistência, que é um conjunto de estratos da realidade, no qual você nunca pisou. Você se sente sem chão. Tô perdido. Você é confuso. Não faz sentido o que você fala. Não é? Claro que não. Você vive em outro plano de consistência? Moksha, então, é a liberação, a libertação em vida do Maya, mas de se compreender fora desse jogo. Moksha é você se ligar que tá jogando. É o fim de avidya, a ignorância, que começa a ter em Kaivalya. Quando você se percebe sozinho, solitude, você fala, caralho, meu, eu vivo num plano de consistência muito louco. Moksha é quando você começa a ser um player e não um peão. E aí você se sente legitimado para construir seu próprio plano de consistência. Plano de consistência trans. Plano de consistência trans. Eu junto diversos estratos e vou construir um modo de viver único, um Maya. E Sansara? Sansara são os infinitos estratos de realidade que compõem planos de consistência. Todos em devir, todos em transformação constante. Yoga, então, é um ordenador de realidades de infinitos estratos possíveis de serem ordenados. E agora você começa a vislumbrar
a imbecilidade que é a luta, a disputa, a guerra por quem tem um plano de consistência mais real do que o outro, porque não existe. O que existe são planos de consistência dominantes, hegemônicos, tidos como consensuais do que outros. As técnicas do yoga, então, são como máquinas que servem como agenciamento de extratos. A técnica faz com que eu me conecte a um extrato, traga para o meu pedaço de terra e eu possa ir compondo novas formas de existência. Ah, mas eu quero construir novas formas de existência. Para você ser mais potente, para você ser mais alegre, para ter uma vida menos entristecedora. A pergunta que eu faço é: qual plano de consistência você vive hoje? Quais são os extratos que foram coletados e comporam para você seu plano de consistência? Em segundo, tá legal aí? Terceiro, por que você não constrói um plano de consistência? Então, quando eu falo que existem infinitos yogas, não é qualquer coisa. Ah, então pode tudo. Pode tudo, mas como diz meu amigo Ramonx, não qualquer coisa. Porque tem que se juntar extratos para... Ah, mas existe um monte de yoga no mercado. Mas se você for olhar, só muda a caixa. Só muda a caixa. Os yogas modernos, a partir de Vivekananda, em geral todos de matriz indiana, de Vivekananda, Shivananda, Kuvalayananda, todos bebem praticamente nos mesmos extratos do Darshana Yoga de Patanjali. Poucos vão beber nos extratos agores, nos extratos então ditos tântricos, que é uma generalidade para diversos extratos ali que não são consensuais, hegemônicos e dominantes. Você entende então como o Darshana Yoga de Patanjali como o clássico. Qual o nome do extrato que você dá para o plano de consistência yógico dominante? Quer saber mais, tiozão? Vem estudar comigo. Meu nome é Roberto Simões, site Yoga Contemporâneo, www.yogacontemporâneo.com. Lá você tem um plano de 50 pila, que é tipo YogaFlix. São mais de 20 cursos gravados, você paga 50 pila por mês. Comece e para quando você quiser. E tem acesso a todos os meus cursos gravados. Você tem um outro plano que é o grupo de estudos. A gente discute um artigo científico por mês. É um grupo de estudos e mentoria para você aprender a estudar yoga. Eu vou junto contigo nessa pedagogia libertária do Yoga Nômade. Um yoga no qual, um plano de consistência yogica, então, que permite que diversos yogas coexistam e não se tem mais busca pelo yoga certo. E há também um curso ao vivo pelo Zoom em andamento, mas dá para você entrar, tá na segunda aula, é sempre de maio a dezembro, são 8 meses, chamado Especialização em Neurobiologia e Filosofias da Contemplação. Em agosto eu lanço uma outra especialização também com aulas ao vivo, sempre 2 vezes por mês, chamado Especialização em Yoga Malandro, Sofrimento, Libertação e Outras Ficções, no qual eu aprofundo muitas das minhas falas também aqui. Gostou? Clique em algum lugar que eu vou deixar aqui e vai lá, cara. Vem estudar comigo. Eu quero você livre e independente no yoga. Forte abraço, até mais.